imagino que bastantes fiéis pessoas nessa manhã de Páscoa, em que houve a liturgia cantar, alegrai-vos, aleluia, vitória, a vida venceu a morte, e a liturgia convida até as plantas, as florestas, as estrelas, o clima, gelos, neves, cantai, louvai. E nós estamos um pouquinho assim, como nos alegrar neste ano de 2020, mesmo no dia de Páscoa, com essa tempestade, com essa peste que invade as nossas casas, nossas praças. Como cantar aleluia vendo os estádios vazios, a Basílica de São Pedro vazio, a Praça de São Pedro vazia. Imagino vocês aí que estão acompanhando a missa da São Carlos dizer: como cantar aleluia? Não tivemos nada aqui, nem bênção do fogo, nem as cerimônias de tantos anos da nossa tradição, para participar, nos alegrar dos mistérios da Páscoa. Não fizemos nada aqui. É a mesma coisa as outras comunidades aí da São Vicente, da Aparecida, ou sentem ou diriam: como participar de festa de Páscoa se nem tivemos o círio pascal aceso aqui? E a Aparecida dizia: o nosso círio está indo lá na sacristia, dentro da embalagem. Como alegrar-nos? Como festejar? Sentimos o convite de cantar, mas sentimos dentro uma carga pesada, uma carga traidora, que quase não permite. Então podemos, como as leituras diziam, segundo a Escritura, eles não compreenderam ainda, não tinham compreendido, nem os que estavam aí na capital, os apóstolos, nem os dois que fugiram para Emaús, desanimados, deprimidos. Esperávamos, mas não acontece nada para cantar, para dançar, para gritar, aleluia, aleluia. Então, nesses dias próximos, iremos de novo meditar a cena maravilhosa dos dois. Quando Jesus pede para eles: o que estáis comentando ali? Eles não tinham coronavírus naquela hora. Eles só tinham perdido o ente mais querido do planeta. A primeira leitura diz: eles o mataram. Eles o liquidaram. Por isso o nosso rosto está triste. Mas a leitura continua: eles não tinham compreendido a profecia, o anúncio, os cantos de Isaías, Oséias, os salmos. Eles não tinham compreendido. Portanto, hoje que nós sentimos o convite ainda, que a igreja coloca a cada ano, o grito da Páscoa, que é o coeixo de tudo o que se crê, o que se canta, o que se reza, o triunfo de Jesus. Jesus nos dê luz, capacidade, quase que a intuição de João, que na disparada dos dois, do cenáculo para o túmulo, ele chega antes. Corriam os dois, Pedro e João, mas um chegou antes, no túmulo e na fé. Chegou antes.
aqui no túmulo não há roubo, sequestro, violação de túmulo. Aqui tem uma realidade muito maior, muito mais linda para nós todos. Nos dê, o Senhor nos dê esta intuição, este pingo de fé capaz de ir além das aparências, além do que se vê, do que se sente, quase que uma inteligência espiritual. Porque ele diz para os dois lá de Emaús fugidos: como sois lentos, como sois marcha lenta, para acreditar, para acreditar. E ele diz aquela frase: não era necessário que o Cristo passasse por ali, todas essas torturas, paixão, injustiças, insultos escabrosos em cima do Messias, não era necessário. E é algo que nós também temos um pouco a dúvida, mas precisava Jesus passar por isso? Toda essa vergonha, toda essa humilhação, precisava? E, no entanto, quando Jesus fala: meus queridos discípulos, não era necessário passar por essa etapa de dor para mim, para minha mãe, para os meus queridos, para chegar a esse dia, saborear este dia. Não era necessário. Isso dá para aplicar também para nós. Daria para dizer para Jesus: Jesus, além do coronavírus, temos tantas picadas, mordidas da maldade, que nos angustiam, perguntas não respondidas, enigmas da história, bocados amargos que temos que engolir. Por quê? Por que temos que passar por isto? Vou ler um pouquinho a leitura de um ateu convertido. Um ateu convertido, um leigo convertido. Sobre este fundo da frase de Jesus. Não era necessário. Então, válida para esse momento aqui da história nossa. Foi necessário um vírus para desacelerar o planeta. Ele veio como uma bofetada na nossa cara. Foi necessário um vírus para olharmos com cuidado e zelo e percebermos a fragilidade dos idosos. Foi necessário um vírus para que os pais ficassem com os filhos em casa e não entregassem a responsabilidade total aos avós. Foi necessário um vírus para lembrarmos de conversar com Deus, porque isto estava um pouquinho fora da moda. Foi necessário um vírus para fazer-nos rezar ainda, para fazermos orações para o mundo e não só para nós. Foi necessário um vírus para voltarmos à fé. Foi necessário um vírus para mostrar que classe social, raça, crença, religião, orientação sexual não tem diferença diante de uma epidemia. O vírus vem fazer a nós perceber que somos um no planeta, que o individualismo não resolve nada,
que precisamos de todos. O vírus deu uma trégua, afinal estamos todos no mesmo barco, olhando na mesma direção. O vírus nos roubou, nos privou a alegria do abraço, para percebermos quanto o abraço é valioso. O vírus fez a gente perceber quanto as nossas mãos precisam ser higienizadas e quantas vezes, com esse hábito, evitaríamos muitas doenças. O vírus desacelerou o consumismo. Assim que as pessoas não vão mais nesses dias em disparada, comprando. Sairemos de casa apenas para o necessário. O vírus fez cair tantos pedidos de materiais para perceber que cozinhar para a nossa família é a forma mais segura de alimentos saudáveis. Estava um pouco fora de moda. O vírus veio para mostrar que o ar, o nosso oxigênio pode ficar mais puro com a diminuição de carros circulando e mostrar que as pessoas podem caminhar mais. O vírus veio ensinar a agradecer todos os dias de levantarmos da cama saudáveis. O vírus vem ainda nos lembrar como a vida é frágil. Precisamos cuidar de nosso corpo, de nossa alma. O vírus veio mostrar que não devemos subestimar as coisas pequeninhas. Afinal, o vírus, ele é tão pequenininho, invisível aos olhos, e está mudando o comportamento do mundo todo. Foi necessário um vírus para a gente acordar. E aquele Deus, sobre o qual muita gente se pronuncia, ele não existe, ele não acompanha mais a nossa história. O próprio vírus veio mostrar que ele existe. Então, terminando, às vezes até querendo ou não querendo, dizemos a Jesus, ressuscitado, vivo: Senhor, quantas vezes eu me revolto porque devo passar isto ali que tu passaste nessa semana. O caminho da cruz para chegar ao grito da vitória. E quantas vezes nós somos tentados a dizer: por quê? Why? Por que eu tenho que passar? E Jesus hoje nos diz: para chegar a esta alegria, vocês têm que passar. Jesus, nós queremos crer e aceitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.